Olá, meu nome é Simone, bem-vindos mais uma vez ao meu canal e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu relutei muito para falar com vocês, que são coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto aqui em Portugal. Não que eu não tenha uma definição ou não tenha minhas opiniões a respeito disso, eu sempre relutei um pouco a respeito disso porque eu não achava de bom tom trazer esse tipo de assunto, principalmente as coisas que a gente não gosta, até mesmo por respeito ao país que nos acolheu. Mas eu sei que é uma coisa que às vezes não é por mal, mas é uma coisa que pode sim ajudar quem está ainda se planejando para vir para Portugal, porque tem coisas que pode sim ser fatores muito determinantes. Então, assim, essas coisas que eu vou dizer que eu não gosto em Portugal, elas, claro, que acabam por incomodar, logicamente, mas não são fatores que determinam que o país é ruim ou que não é apto, no meu caso, para eu viver. Mas eu sei que existem pessoas que levam algumas coisas muito a sério e que isso realmente pode ser um grande problema para vocês. Então, por isso que eu trouxe, e eu sei que muita gente confia muito nas minhas opiniões, no que eu trago aqui de conteúdo, então eu resolvi fazer, mas sempre com muito respeito aí ao pessoal daqui de Portugal, então não veja isso como uma crítica nem nada, mas são realidades que podem ajudar outras pessoas. Fazendo um parêntese aqui, porque eu achei que fosse importante, no meu vídeo anterior, eu começo o vídeo dizendo que eu sou especialista em vistos, não é? E teve um comentário que eu acabei até inclusive por não aprovar, até mesmo para evitar ataques dos meus seguidores, porque tem muita gente que gosta de mim e acaba atacando pessoas que acabam fazendo alguns comentários mais diretos assim ou mais grosseiros. Então alguém foi lá e disse assim: olha, não contratem youtubers que prestam serviço porque a gente foi enganado e tal, que claro, não foi minha cliente, obviamente, ela deve ter contratado algum outro profissional ou alguma outra pessoa que tentou prestar algum serviço e não correu bem e acabou que ela ficando decepcionada, e ela disse isso no meu comentário. Então assim, o que eu quero trazer aqui de informação, só para esclarecer, na verdade eu não sou uma youtuber que presto assessoria para visto. É o contrário, eu sou uma empresária que grava vídeos, tá bem? Então, que traz conteúdo para vocês. Então é o contrário, tá bem? Não é, não, eu faço vídeo, os vídeos me trouxeram essa demanda e aí eu trabalho com isso para poder ganhar um dinheiro. Não é assim que funciona. No meu caso, eu tenho uma empresa, essa empresa ela é registrada para essa finalidade, ou seja, para esse segmento. Eu passo recibos, que na verdade não são recibos, são faturas, não é? Porque é uma empresa, recolho os impostos e tudo. Então é uma empresa com outros, inclusive, profissionais associados, advogados, contabilistas, enfim, toda uma gama aí de profissionais para poder atender a esses clientes. E a Simone, que é dona dessa empresa, que é sócia dessa empresa, vem aqui a público, vem aqui ao YouTube e traz conteúdos referentes a Portugal e outros assuntos sobre empreender, sobre estudar, sobre viver, enfim. Então é o contrário, tá bem? Mas eu concordo sim com ela, em partes, onde realmente, infelizmente, tem muita gente que não tem expertise no assunto, não entende sobre o assunto, tenta entrar aí nesse mercado e realmente acaba por causar alguns problemas, alguns desconfortos aí para o pessoal que contrata. Então, realmente, contribuindo aí um pouco com o comentário dela, que eu não aprovei, mas já estou dizendo aqui para vocês qual foi o conteúdo, contribuindo um pouco com o que ela disse, sim, eu acho que vale a pena sempre pesquisar muito quem você vai contratar, principalmente quando você está tão longe e depende muito dessas pessoas. Vale muito a pena pesquisar bastante, conversar bastante, tirar muitas dúvidas, de repente pede referências de outros clientes que já passaram por esses profissionais, para realmente se certificar de que você não vai ter nenhum tipo de problema
aí no futuro, tá bem? Então, voltando, vamos lá falar das coisas aí que eu gosto e que eu não gosto aqui em Portugal. Começando então pelas coisas que eu não gosto, tá? Primeiro, a questão da falta de padrão. E isso eu acho que vocês estão cansados de ver em outros vídeos, nos grupos, enfim. Tudo que é relacionado a órgão público em Portugal, seja nos órgãos competentes que tratam dos imigrantes, quanto em todos os outros que a gente vai atrás e que a gente precisa, finanças, segurança social, enfim, todos os órgãos públicos, isso é uma coisa que nos assusta um pouco, que causa uma certa estranheza, que é o quê? Um funcionário diz uma coisa e o outro funcionário diz outra totalmente diferente. Isso é muito comum aqui. Por quê? Porque, primeiro, que as leis mudam muito rapidamente e é muito difícil mesmo acompanhar essa dinâmica toda. Então, o que acontece? Eles têm mesmo dificuldade de organizar um padrão. E eu acho que também um pouco da falta de treinamento desses profissionais, porque realmente não há tempo suficiente para isso, acaba que cada um fazendo mais ou menos como dá jeito. E não é culpa deles, claro, porque eles dependem de superiores e de outras pessoas para poder passar essa informação, e isso não acontece muito. O que é totalmente diferente no Brasil. A gente sabe que o Brasil ele é muito avançado nessa questão de padronização, de treinamento, de todo mundo falar a mesma língua, usar inclusive as mesmas terminologias, né? Às vezes para determinados assuntos. Então isso é uma coisa que a gente estranha demais aqui em Portugal e que realmente pode ser um problema para quem está acostumado a receber sempre a mesma informação. Ou seja, se você vai num órgão público, por exemplo, você vai na Receita Federal para resolver um determinado assunto, hoje falam uma coisa para você, amanhã ou depois, uma semana depois, se você chegar com outro funcionário, é a mesma coisa, é o mesmo assunto, são os mesmos papéis, porque existe o padrão. Aqui não, aqui você vai ter que realmente se adaptar e torcer para quem te atender aceitar tudo que você está entregando do jeito que você está levando. Então isso realmente é uma coisa muito comum aqui e já começa desde o consulado, tá, gente? Desde o consulado já existe essa falta de padrão. E aqui a coisa só continua. Então essa é a primeira coisa que, na verdade, não é que eu não gosto, é que a gente estranha, mas a gente vai se acostumando com isso e vai se adaptando com esse jeito português nesses órgãos públicos. A segunda coisa é a questão de isolamento térmico dos imóveis. A gente sempre vê realmente uma preocupação do pessoal que está chegando para comprar ou para alugar, que os apartamentos ou as casas tenham o tal do vidro duplo, o aquecimento central, a lareira, o recuperador de calor, enfim, vários pontos nesse sentido. Acontece que, claro, a grande maioria tem alguma coisa ou tem algum tipo de aquecimento, mas as construções realmente elas não estão preparadas para o nível de frio que Portugal tem. Então o que acontece principalmente entre os meses de dezembro e fevereiro? O fato de realmente a gente estar com muito frio dentro de casa, isso, imagina só, se fora está frio, se dentro, na verdade, a gente sente esse frio, imagina fora, fora então está muito mais. Então dentro de casa o que acontece? Você sente muito frio ainda, mesmo que tenha tudo. A minha casa tem uma classificação energética C, que é uma razoável, mas mesmo assim eu sinto muito frio dentro de casa. Então o que a gente faz quando a gente sente muito frio? A gente liga tudo, liga aquecedor, liga ar-condicionado, a lareira, enfim, tudo o que a gente puder para poder ficar mais quentinho. E aí existe o quê? Um impacto enorme em cima do quê? Da conta de energia e de gás. E aí, claro que nesse período os nossos custos fixos, eles extrapolam. Vou dar um exemplo para vocês. A minha casa é uma casa de aproximadamente aí uns 300 metros quadrados, contando com garagem, que a garagem, na verdade, ocupa toda a extensão da casa, toda a parte de baixo da casa. Então, 300 metros, vamos imaginar que são 200 metros de casa, né, da parte de casa mesmo. E nós somos em 5. O que acontece?
Eu pago mensalmente de conta de energia e gás coisa aí de 140, 150 euros. Quando chega essa época, a minha conta vai para 250. Então, ou seja, 100 euros a mais só porque está mais frio, porque eu tenho que ligar o ar-condicionado, porque eu tenho que ligar o aquecedor central. Então, claro que pelo fato das casas não serem preparadas realmente para esse frio, e não adianta você falar, não, vou procurar uma com uma classificação energética maior e tal, não vai resolver, porque assim como Portugal faz esse frio, também faz calor. Então, realmente é muito difícil ponderar isso. É diferente dos outros países europeus que fazem muito frio, então as casas têm um isolamento térmico para frio maior, né, mais potente, mas também não faz tanto calor. Então, eles conseguem dosar isso de uma forma mais adequada. Aqui é um pouco mais difícil. Então, no frio, prepare o bolso para gastar um pouco mais aí em conta de energia elétrica e de gás, porque realmente a conta vai subir. E a terceira coisa que eu não gosto é o que? A desorganização no trânsito. Tem gente que não liga e que tá tudo bem, mas isso foi uma coisa assim que me irritava muito no começo. Agora eu já tô mais acostumada, mas confesso que de vez em quando eu fico brava. Para mim, todos os carros deviam vir sem buzina, sinceramente, porque olha, é um tal de meter a mão na buzina que a gente leva cada susto assim de forma desnecessária. Na verdade, a gente sabe que a buzina ela é feita para um alerta, né, para uma coisa assim mais específica, mas aqui se usa esse raio dessa buzina para tudo. Então é uma coisa, principalmente aquele dia que a gente está mais estressado, mais agitado, de repente do nada você ouviu uma buzina, um negócio bem sonoro atrás de você, te dá um susto e realmente acaba que te irritando um pouco. Mas essa questão é uma coisa cultural, é uma coisa muito comum aqui, e se você não está acostumado, acostume-se, porque é muito comum isso acontecer. Fora isso, tem a questão de estacionar em qualquer lugar, fechar você. Às vezes você está estacionado direitinho numa vaga, o pessoal vem e coloca o carro atrás do teu e te fecha mesmo. Nas primeiras vezes que isso aconteceu, eu não sabia que eu tinha que usar a tal da buzina para poder chamar a atenção de quem parou atrás de mim para eu poder sair. Então eu fiquei presa realmente à espera que a pessoa saísse. Inclusive tem um vídeo que eu fiz em alguma cidade que a pessoa parou no meio da via. Era uma via estreita onde não passava dois carros, a pessoa estacionou e foi embora. E eu fiquei presa ali esperando mais de 10 minutos a pessoa voltar. Depois eu descobri que tinha que meter a mão na buzina para poder dar o alerta e a pessoa tirar o carro. Então isso é muito comum. Outra coisa que o pessoal faz muito é estacionar em cima da calçada, em qualquer lugar, em local proibido mesmo. Agora, mais recentemente, a gente tem visto muita autuação de trânsito, muitas multas correndo por aí, e as pessoas estão ficando mais conscientes disso e estão, claro, cuidando melhor disso e evitando essa situação. Mas essa questão do trânsito é uma coisa que eu estranhei bastante. Tem algumas regras de trânsito também que são específicas daqui, que vale a pena estudar, a questão das rotundas, né, das rotatórias, coisas que você precisa realmente se adaptar, porque senão você vai levar a buzinada e vai levar o maior susto. Então, essa coisa do trânsito, a gente tem que se acostumar. Inicialmente, a gente acha até pouco educado essas atitudes, mas é muito natural, é muito comum isso aqui. Então, a gente tem que estar preparado realmente para isso. Agora, indo para o lado positivo, porque eu também gosto de evidenciar as coisas positivas, vocês sabem disso, eu sou muito do otimismo. Essas três coisas, claro, os portugueses que estão me assistindo, não fiquem bravos, tá bem? Eu só tô querendo mostrar as diferenças culturais mesmo para que as pessoas saibam o que vão fazer quando chegar até aqui, tá bem? Não precisa vir aqui nos comentários dizer volta para tua terra, não tá satisfeito e vai embora, que não é por aí, é só para que as pessoas saibam e conheçam um pouco da diferença entre os dois países. Então, indo para a parte positiva, não é? A questão da segurança realmente é um diferencial. Eu morava no Brasil, numa cidade pequena, uma cidade de 100 mil habitantes, que realmente não tinha muitos perigos e eu vivia
bem tranquila realmente nessa cidade. Mas existe sim uma diferença muito grande entre Brasil e Portugal nessas questões realmente de segurança. Essa questão de andar com mais tranquilidade, poder andar à noite, poder deixar os seus filhos transitarem sem uma grande preocupação, usar o telefone em qualquer lugar, deixar o telefone no painel do carro, poder tirar foto em locais públicos e locais turísticos, né, com o telefone também. Essas coisas que a gente já começa a ter um pouco mais de cuidado no Brasil, aqui você realmente pode ficar muito mais tranquilo. Então a segurança realmente é uma coisa que te dá uma liberdade muito grande e não tem como falar de Portugal sem falar de segurança, de qualidade na questão da segurança. Quer dizer que em Portugal não tenha violência? Não, não quer dizer. Existem sim alguns locais em Portugal muito específicos que têm sim alguns problemas de ordem nessa questão de segurança. Existem sim. Existem inclusive alguns youtubers que evidenciam isso e têm passado isso com muita frequência aí para vocês. Não quer dizer que não tenha um cuidado a respeito disso. Outra coisa que se fala muito aqui é na questão da violência passional, né, dos crimes passionais. Isso também é uma coisa muito recorrente em Portugal, mas também é recorrente no Brasil e em muitos outros países. Então, não é um assunto que é novidade para ninguém. Mas essa questão do assalto à mão armada, de tirar suas coisas assim à luz do dia, isso realmente não acontece, tá bem? Então, na questão de segurança, realmente eu tive uma surpresa agradável. Eu não sabia de nada disso quando eu cheguei aqui, moro aqui há 3 anos, nunca me aconteceu nada, então eu estou sim satisfeita com esse ponto. Outro ponto que eu gosto muito aqui em Portugal é a questão de oferta na parte de alimentação. É diferente do Brasil? Sim, é diferente. O Brasil tem muito mais coisas? Tem, mas para um país com 10 milhões de habitantes, pouco mais do que isso, eu acho que Portugal serve muito bem a gente nessa questão de alimentação. Tanto quando a gente vai comer fora, quanto o que se oferece nos mercados para a gente comprar e fazer em casa. Para vocês terem uma ideia, eu estou em Portugal há mais de 3 anos e hoje eu já não sinto mais falta de nada no Brasil. Por quê? Porque a gente conseguiu se adaptar com tudo. Claro que tem alguns ingredientes com algumas diferenças, mas eu consegui me adaptar muito bem na questão de alimentação. Sem contar que Portugal está dentro da União Europeia, então recebe muita coisa dos outros países, então realmente não falta nada. A única coisa que realmente às vezes falta um pouco, na verdade não falta, tem, mas é um pouco mais caro, são as frutas tropicais, as frutas que realmente vêm do Brasil, que acabam chegando aqui um pouco mais caras, mas agora com a inflação toda que está no Brasil, me falaram já aí que os preços estão até bem similares. Mas em termos de alimentação, eu acho que a gente está muito bem servido, se come muito bem aqui, mas lembrando que eu não sou muito adepta às comidas muito tradicionais daqui de Portugal. Tem algumas coisas, algumas receitas aqui que eu ainda não consegui comer e que eu tenho alguma resistência. Mas fora isso, nas coisas mais comuns e o que está muito mais próximo do nosso paladar, do que a gente está acostumado, tudo 100%. Então a comida tem realmente esse ponto positivo, você não vai passar apertado, você vai comer super bem aqui e vai se adaptar. Os doces também têm alguma diferença em relação ao Brasil. No Brasil nós temos muito mais variedade, mas aqui em Portugal se acha muita coisa. Se você tiver saudade dos doces do Brasil, tem muito brasileiro fazendo doce também, então não vai ter grandes dificuldades. E a última coisa que eu gosto demais aqui é que, pelo fato de ser um país pequeno, a gente tem uma facilidade de se locomover. E quando eu falo em se locomover, não é para... Aí eu não estou falando de trabalho, de estudo, do nosso dia a dia, não. Eu estou falando de passeio. Portugal sempre tem uma novidade para a gente conhecer. Uma paisagem diferente, um ponto turístico diferente. Quem me segue lá no Instagram sempre vê, eu tô sempre viajando, buscando coisas. Então assim, o que eu gosto muito de fazer? Eu seleciono um ponto, uma cidade, alguma coisa que eu queira visitar, e no trajeto
eu sempre vou olhando no Google Maps se tem alguma coisa ali para eu visitar. Então sempre tem um castelo, sempre tem uma ruína, sempre tem algum ponto histórico, sempre tem um miradouro, principalmente quando a gente anda pelos rios, não é? Margeando aí os rios, sempre tem coisas fantásticas para a gente conhecer. Então Portugal assim é riquíssimo, riquíssimo nessa questão das paisagens, nos pontos turísticos, você sempre tem para onde passear e sempre andando muito pouco, ou seja, gastando pouco e se deslocando pouco. Às vezes num dia de passeio você visita vários lugares e conhece muita coisa nova, muita coisa bonita e realmente assim é um lugar que traz muita paz, porque você sai da sua rotina e um dia você consegue visualizar, consegue viver realmente paisagens e locais realmente fantásticos. Então, esses são os 3 pontos aí negativos, né? Vamos dizer negativos, e os 3 pontos positivos, as coisas que eu mais gosto aqui em Portugal. Obrigada pela participação aqui, pelo tempo de vocês aqui comigo. Se você não é inscrito, se inscreve, não esquece. E muito obrigada pelo seu tempo e até o próximo vídeo.